Por acaso você já se pegou pensando, será que eu preciso mesmo tomar whey protein? Ou será que se eu comer mais frango eu vou emagrecer mais rápido? Ou você pode substituir refeições por shakes proteicos? Essas são algumas perguntas que estão sempre aparecendo lá pelas minhas caixinhas no Instagram. Mas calma, que hoje no Café com a Lu nós vamos descomplicar essa sopa de letrinhas. Shake, proteína, emagrecimento, bora? Seja muito bem-vindo! E se é a sua primeira vez por aqui, eu sou Luana, ou Nutrilu, como muitas me conhecem. E agora, pega o seu cafezinho também e vamos conversar. Proteínas são essenciais e ponto. Elas participam aí da construção muscular, elas dão muito mais saciedade e elas são importantíssimas aí em todo o processo de emagrecimento. Mas será que mais proteína é igual a mais resultado? Será que suplemento é para todo mundo? Será que é só mais uma modinha de academia? E vamos à pergunta de número 1. Comer mais proteína ajuda a emagrecer? Até ajuda, mas com moderação e estratégia. Vamos entender. Vamos começar entendendo o que acontece no nosso corpo. As proteínas, elas têm um efeito termogênico maior do que as gorduras e os carboidratos. Isso quer dizer que quando a gente ingere proteínas, para digerir elas, nós gastamos mais energia do que quando a gente consome carboidratos ou gorduras. Além disso, a proteína ela dá mais saciedade. Você já percebeu que quando você come uma refeição com um bife, com carne ou com frango, você fica muito mais tempo sem fome e quando você come a mesma quantidade, mas de pão, logo depois você já está com muita fome? Mas atenção, eu não estou falando para você comer só proteína. Inclusive, eu sou contra essas dietas somente de carne. O equilíbrio nutricional, ele continua aí sendo primordial para o processo de emagrecimento. Então, não adianta você exagerar, mesmo em coisas saudáveis, porque o seu processo de emagrecimento vai travar e daí você não vai adiantar acabar colocando a culpa no platô. É um pouco mais complexo do que isso, mas eu vou resumir aqui. O que realmente emagrece é o déficit calórico. É consumir menos do que você gasta e gastar também mais do que você consome com a atividade física. A proteína vai estar aí facilitando o processo, porque ela vai te trazer mais saciedade e vai evitar que você fique fazendo essas beliscadas aí no meio do dia de alimentos aleatórios. E também vai te ajudar a preservar a sua massa muscular. A quantidade de proteínas usadas para um plano alimentar varia entre 0,8 e 2,2 gramas por quilo de peso de uma pessoa. Esse é um cálculo que a gente faz. Tudo baseado no objetivo da pessoa, no estilo de vida, no comportamento alimentar. E claro, se você tem alguma restrição a algum tipo de proteína, de uso de proteína. Um exemplo prático para você. Se você pesa, por exemplo, 70 quilos, vai variar aí a sua quantidade de proteínas do dia entre 56 gramas e 154 gramas. O que equivale a aproximadamente uma média aí de 2 ovos no café da manhã, umas 120 gramas de frango, de alguma proteína de carne no almoço, um iogurte proteico no meio da tarde e lá à noite mais 120 gramas de proteína de novo. E isso não é uma prescrição, porque não é todo mundo que tem 70 quilos que terá a mesma prescrição de proteína. Por isso, uma consulta com um nutricionista. No meu acompanhamento nutricional, eu faço uma anamnese extrativa com o paciente, vejo todo o histórico de doenças, histórico familiar, de comportamento alimentar, vejo os exames laboratoriais, verifico como que é o seu estilo de vida, seus gostos e suas preferências, e aí, baseado em tudo isso e com cálculos, eu vou fazer qual é a prescrição de proteína para aquele paciente, naquele caso, para os objetivos dele. Uma dica prática da Nutri é você estar distribuindo as suas proteínas ao longo de todas as refeições do dia. Você pode colocar as proteínas somente nas principais refeições de café, almoço e janta, ou você pode estar distribuindo entre café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e a janta também. E o que está aí incluindo de proteínas?
ovos, frango, peixes, carnes, leguminosas, tudo isso engloba aí o mundo das proteínas. Não precisa de whey para todo mundo. E vamos à pergunta de número 2. Whey protein faz diferença no processo de emagrecimento? Será? Primeiro vamos entender o que é whey protein. É a proteína do soro do leite. Ele não é mágica. Ele é só mais uma proteína. Ele é comida. Ele não é essencial como muitos pensam. O whey em si, ele não emagrece. O que o whey faz? Ele facilita ali a ingesta adequada de proteínas ao longo do dia, principalmente para aquelas pessoas que não conseguem atingir a sua meta de proteínas somente com alimentos. As vantagens do whey que incluem aí a facilidade de você estar diluindo um pó na água, no leite ali, numa água de coco, mistura numa shakeira, mesmo no copo, fica muito fácil. A outra vantagem é a alta digestibilidade, porque quando você toma o whey, ele é rapidamente aí absorvido pelo corpo. E também tem um bom perfil aí de aminoácidos, que é muito importante para a construção muscular. O ponto crucial é que o whey ele é um complemento e não um substituto dos alimentos. Então, se você está aí se alimentando bem de frango, de peixes, de ovos, de iogurtes, bem provável que você não vai precisar de whey aí no teu processo de emagrecimento. Por outro lado, se você tem uma rotina mais corrida aí, ou se você é vegetariano ou vegano e não consegue cozinhar tantos alimentos, variedades de leguminosas e de legumes para poder estar compondo as suas quantidades diárias de proteína no dia, pode ser que ele seja uma ferramenta muito útil para você atingir as suas metas diárias. Mas se a sua alimentação ela tá ok, tá em dia e você quer adicionar whey, ele vai ser por conveniência, para te ajudar de alguma forma aí ao longo do dia. Mas eu vou deixar aqui um ponto de atenção muito importante, que é cuidado com os rótulos. Às vezes é adicionado no produto açúcares, gorduras, outras coisas mais que deixam o produto muito mais calórico. Então fique de olho, porque alguns wheys, eles têm mais farinha aí do que proteína do soro do leite. Fique de olho na quantidade de carboidratos que estão lá nos rótulos. Se ela for muito elevada ou muito semelhante à quantidade de proteína, ele certamente não é um whey adequado para você consumir. Inclusive, se você quer saber mais sobre rótulos de alimentos, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando tintim por tintim sobre os rótulos dos alimentos. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você estar indo lá conferir depois. Lá tem tudo sobre o marketing que a indústria usa conosco para tentar nos enganar, alimentos saudáveis de não saudáveis. No final desse vídeo, corre lá para conferir. E tem uma coisa aqui. Lembre-se, se o whey te fizer ultrapassar a quantidade de calorias diárias, ele vai te ajudar a ganhar peso e não vai contribuir para o teu processo de emagrecimento. E aqui nós temos mais um mito desvendado. Tomar whey não emagrece. O que emagrece é o déficit calórico. E o whey pode ou não te ajudar nisso. Dependendo aí do contexto, da qualidade, da quantidade e do seu gasto calórico. E vamos à pergunta de número 3. Lu, posso substituir refeições por shakes proteicos? Será? Essa é uma pergunta bem delicada. Tecnicamente, você pode substituir aí numa eventualidade uma refeição por um shake. Mas isso tem várias considerações que eu vou pontuar aqui. Primeiro, que refeições completas, elas fornecem aí vitaminas, minerais, muitos nutrientes, fitoquímicos, fibras, e esses shakes, geralmente, eles não vão atender todos esses fatores aí na completude. Em segundo, a mastigação e o processo de comer alimentos sólidos, eles são muito importantes aí para a nossa saciedade e para a nossa relação com a comida. Uma batida que você estiver aí fazendo não vai te saciar tanto quanto um sanduíche de frango com salada, bem preparado, com queijo, com cottage ali. Não vai te saciar da mesma forma. Haja vista quando você toma aquelas doses de iogurte proteico no meio da tarde e logo depois você já está com muita fome. Mesmo tendo a mesma quantidade de proteínas de uma refeição,
não é uma refeição. Estudos mostram que a substituição de refeições por shakes no curto prazo, eles podem ajudar no emagrecimento. Mas aí no longo prazo, a adesão, ela não funciona da mesma forma. E é por isso que as pessoas às vezes acabam desistindo e retornando ao peso inicial. Se você usa eventualmente whey numa correria, numa emergência, ok. Agora, viver só de whey, eu não indico. Não indico para ninguém. E se você decidir usar um shake aí ocasionalmente, você só precisa se certificar na embalagem dele, ali na tabela nutricional, se ele tem quantidade de proteínas o suficiente, aí de 20 a 30 gramas, quantidade de fibras o suficiente, 5 gramas ou mais pelo menos por porção, se ele tem gorduras boas, se ele tem quantidade suficiente de calorias para te manter saciado aí, como se ele fosse de fato uma refeição. Além, é claro, das vitaminas e minerais adequados. E é claro que é muito melhor você optar aí por refeições planejadas, reais, sólidas, por isso que vai te trazer muito mais saciedade, uma relação muito melhor aí com a comida e vai te ajudar aí para o longo prazo no teu processo de emagrecimento. Uma boa estratégia seria você estar usando esses shakes para substituir refeições quando você não tiver nada disponível, tipo uma situação emergencial mesmo, e não como uma parte fixa e regular do teu plano alimentar. Tipo, eu vou substituir todos os dias, todas as minhas jantas por shake, por exemplo. Lembre-se, o objetivo não é apenas a perda de peso rápido, mas sim a aquisição de hábitos saudáveis e sustentáveis que você vai poder perpetuar ao longo da sua vida. E aqui uma dica prática da Nutri. Se você for usar um shake para substituir uma refeição, complemente ele aí com uma fruta, uma colher de aveia e uma boa fonte de proteína. Por exemplo, aí uma colherinha de pasta de amendoim. E agora eu quero que você deixe aqui nos comentários qual dessas imagens que eu vou mostrar para vocês você acha que vai trazer mais saciedade. Se é somente um shake sozinho e isolado ou se é um shake muito mais incrementado com outros ingredientes. E agora, nessas próximas imagens, o que você acha que vai saciar mais? Uma pessoa comendo um prato farto com muitos alimentos diversificados ou uma pessoa tomando apenas um copinho isolado? E para finalizar, eu vou resumir rapidamente o que nós vimos hoje. Sim, as proteínas ajudam muito no processo de emagrecimento, ajudando aí na saciedade e na preservação da massa muscular. Mas é claro, elas não são mágicas. O déficit calórico ele é essencial no processo de emagrecimento. O whey protein pode estar sendo uma ferramenta muito útil para você atingir as suas metas de proteínas diárias. Mas ele não é para todo mundo. Ele não é para uso indiscriminado também. E sozinho, ele não substitui uma alimentação equilibrada. E por último, mas não menos importante, substituir refeições por shakes ocasionalmente pode funcionar para você, mas ele não deve ser, em hipótese alguma, a sua estratégia principal de alimentação. Os alimentos reais, eles sempre são preferíveis, porque eles vão te deixar saciado por muito mais tempo e você vai manter uma relação muito melhor com a comida. Por isso, se você quer estar aí emagrecendo com saúde, foque em montar um prato bem colorido, um prato bem diversificado, com legumes, verduras, quantidade de proteínas, gorduras boas, e esteja usando suplementos aí como uma ferramenta e não como uma solução. E se você tiver alguma dúvida, se você precisa de whey na sua dieta, converse com um nutricionista, tipo eu. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você estar acessando o formulário, preenchendo ele, que eu vou entrar em contato com você para explicar como que funciona o meu método para que você esteja atingindo seus objetivos e também para verificar se você precisa mesmo de whey ou não. E por hoje é isso, chegamos ao final de mais um Café com a Lu. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pelas perguntas. Que essas dicas te ajudem a ter resultados mais consistentes na sua vida. E se você gostou, já sabe, deixe seu like e compartilhe com aquela pessoa que come um montão de proteína, mas não está tendo nenhum resultado. E me conte nos comentários, você é do time que come bastante proteína no prato ou você é do time do shake?
Ah, e não esqueça de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, @LuanaGND, para você estar indo lá fazer as suas perguntas para os próximos episódios do nosso Café com a Lu. E se você quiser, também pode escrever aqui nos comentários as suas dúvidas e as suas perguntas, que eu quero saber como que eu posso te ajudar. E na próxima semana teremos um tema novo, como sempre, um café quentinho esperando por você. Obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo. E que as pessoas... Por favor, gente. Apareça, eu vou deixar aqui no link a descrição. Meu Deus.